E hoje aí, mais um absurdo que a gente tem que lidar, que a gente tem que falar. O idiota que cometeu o ato de racismo, torcedor lá do Boca Juniors, ele foi solto num absurdo. Algo absurdo. O consulado argentino pagou a fiança desse idiota, pagou R$3.000, ou seja, é o consulado argentino apoiando um ato de racismo, porque tá pagando para soltar o cara. Na minha opinião, ele tá apoiando. E aí vai o cidadão e posta uma foto sorrindo. Aqui nada aconteceu. É a tradução, olha aí. E tem um macaco, o emoji de um macaco na fotinho dele, ele dando um sorrisinho com o amigo. E aí é o que eu falo. Eu só queria uma noite dessa criança numa cela, na cadeia brasileira, com 5 afrodescendentes, como diz o Vamp. 5. E falassem, ó, ele aqui tá sendo preso hoje por causa disso. Porque esse cara, ele vai pra casa assim, rindo, debochando, ainda preconceituoso, porque ele posta um macaco, ele posta o emoji de um macaco. E é claro que isso tem que revoltar a gente. Como o Mauro diz sempre, não é só argentino que é racista, tem muito no Brasil. Mas esse cara é a impunidade mais uma vez. É a vergonha da justiça brasileira mais uma vez. E aí eu nem digo só da justiça brasileira também não. Vergonha do consulado argentino. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas você pagar uma fiança de R$3.000 para esse cara ser solto, você está sendo conivente, no mínimo. Você está apoiando. Então, eu digo, para mim, vergonha da justiça brasileira desse cara estar solto. Para mim, devia ser um crime inafiançável, porque ele gesticula por muitos minutos ali. Ele fica igual um macaco, realmente, olhando para a torcida do Corinthians. Então, para mim, é vergonha da justiça brasileira e é vergonha do consulado argentino que paga a fiança desse bandido, desse cara preconceituoso. Eu não sei se vocês concordam comigo. O nome dele é Leonardo Pozo. E o elemento que postou a foto no Instagram ao lado dele com essa frase, né, tá tudo bem, botou o macaquinho ali, o cafajeste ali, chama-se Nicolas Garay, pelo menos assim se apresenta na rede social. Hoje eu conversei com o pessoal da Polícia Civil de São Paulo sobre isso. Aliás, a polícia fez o trabalho dela. Sim. O cara foi preso, né? O outro elemento já foi identificado, já foram até o Instagram e solicitaram os dados do campeoníssimo, né? Então já está identificado também. Só que era um crime afiançável, o consulado pagou os R$3.000, né, de fiança e o cara foi liberado. A torcida esperou o elemento ser solto, ele pegou o ônibus e foi embora. E postaram isso ainda em solo brasileiro, que aparece ali a identificação, está no estado do Paraná, quando isso foi postado no Instagram. Eu concordo com você com relação à justiça brasileira, isso não deveria ser um crime afiançável, ainda mais sendo um cidadão de outro país, porque é evidente que ele ia meter o pé. E foi o que ele fez. É claro que se ele entrar no Brasil de novo, ele vai ter problemas. Os dois vão ter problemas, porque o outro já foi identificado. Mas dificilmente virão, só se for muito maluco, mais imbecil do que parece ser, de voltar ao Brasil e ir para o Chilindró novamente. Aí vai não é uma informação, mas quase uma dedução. As torcidas organizadas têm muito poder, no Brasil e na Argentina mais ainda. As barras, né? Barra Brava. E hoje o UOL, o Arthur Santos, repórter do UOL, fez uma matéria muito boa até, ele varreu lá a vida do cara, identificou esse que imitou o macaco. O cara mora numa cidade perto de Mendoza, a 900 quilômetros de Buenos Aires. Ele é ligado à torcida, organiza caravanas para Buenos Aires, vai ver jogos do Boca. Tem foto dele lá com o Dizeu, que é um líder da Barra Brava, que já foi preso, já foi solto, voltou a ser Rafael Dizeu, a ser um dos capos lá de La Doce, que é. E essas torcidas têm um poder absurdo, assim, junto a políticos, junto à justiça argentina, eles são muito poderosos. La Doce, Los Borrachos del Tablón, que é do River Plate, La Guardia Imperial do Racing, e todos os outros. O negócio é bem profissional, digamos assim. Eu tenho para mim que isso teve influência forte aí. Alguém se mexeu para cobrar do consulado que liberasse um cara. Isso é uma dedução minha, pelo que eu conheço desse meio, desse ambiente, desses caras. Você acha que os Barra Bravas pressionaram o consulado? Não diretamente, mas de repente por intermédio de políticos, de pessoas influentes na Argentina. O cara pega e liga e fala, olha, tem um dos nossos presos aqui. Ah, mas cometeu racismo, mas tem que soltar o cara, senão ele vai ficar preso aqui no Brasil. Como aqueles corintianos ficaram presos um tempão na Bolívia quando morreu o Kevin, né? Vários ficaram presos.
Um soltou lá aquele sinalizador naval. Mas os outros foram todos presos, ficaram lá um bom tempo. Depois acabaram sendo soltos, mas é outra história, né? E o ônibus esperou, isso é informação, o ônibus ficou esperando, ele foi liberado, entrou no ônibus e eles foram embora. E essa altura já atravessou a fronteira, já está longe do Brasil, já deve estar chegando em casa daqui a pouco. Eu acho que é importante também, quando a gente fala desse assunto, acho que tem duas situações. Uma, quando a gente fala, por exemplo, sobre fumar em ambientes fechados, o Brasil avançou muito nesse quesito, né? Você, em outros países, o cara fuma no bar, no restaurante, há pouco tempo você fumava dentro do avião. Não tem tanto tempo assim. Então, hoje aqui a gente avançou em algumas frentes. Uma delas é com relação ao racismo. Hoje já não se tolera na nossa sociedade, no Brasil, manifestações racistas, brincadeirinhas racistas que antes eram comuns, rotineiras. Né? E as pessoas meio que eram quase que obrigadas a aceitar, porque aquilo ali passava e tudo bem. Né? Isso mudou, isso é uma evolução. Na Argentina isso não aconteceu. Eu acho que a sociedade argentina, os políticos, as entidades voltadas a questões sociais, os clubes de futebol deveriam se mobilizar lá contra isso. Porque isso passa para muita gente a ideia de que o povo argentino é racista. Não é. Alguns lá são racistas, são idiotas, imbecis, como aqui também no Brasil tem, né? A gente viu já o Celcinho passando por situações, jogador do Londrina, inclusive naquela ocasião, o jogo do Brusque, nem público tinha no estádio, a pessoa que estava lá era o presidente do Conselho Deliberativo na época, né? Autorizado pelo clube, e depois ele admitiu no STJD, no tribunal, que ofendeu, pediu desculpas e tal. Tivemos agora, recentemente, agora há poucos dias, um caso escabroso de uma moradora aqui de um prédio, um condomínio aqui de classe alta aqui de São Paulo, que foi interpelar e até agrediu uma senhora negra que estava esperando um transporte sentada na porta do condomínio, do prédio, e trabalha no lugar onde essa mulher mora. Foi uma coisa absurda. Então isso acontece aqui também. O racismo existe no Brasil, só que aqui o racista ele está mais intimidado. O brasileiro hoje combate o Gabigol foi atacado por um torcedor do Fluminense que não foi identificado no Fla-Flu lá no Engenhão, agora nesse Campeonato Carioca. Lembra? Ele até se manifestou, mas não foi identificado. Então, não adianta, mas a gente não pode também achar que nós somos uma sociedade perfeita, que aqui não tem. Tem sim. E a gente tem que continuar atento a isso, senão os racistas botam as manguinhas de fora de novo. Eles estão quietinhos ali. O argentino faz, eu vou fazer também. Não pode. Agora, eu acho também que a sociedade... Eu já falei com vários colegas da imprensa argentina, eu mandei esse negócio para todos que eu conheço, uns 30. Mandei pelo WhatsApp. Falei, olha o que está acontecendo aqui. Vocês têm que fazer alguma coisa. E tem mesmo, acho que é papel do jornalista, no caso eles lá, de bater nessa tecla e questionar. Até quando isso vai continuar sendo assim? Porque isso é muito ruim para eles, inclusive. Sem contar que o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, falou uma grande bobagem no ano passado, com relação que os argentinos chegavam de barco, que os brasileiros vinham da selva e coisa e tal. Falou essa besteira também, depois tentou consertar, mas não tinha mais conserto. Essa imbecilidade que ele falou. Aliás, um cara que foi super elogiado no início da pandemia, depois ele meteu os pés pelas mãos, só fez bobagem. Né? Mas assim, a gente não pode resvalar na xenofobia. Acho que eu tenho medo disso. Porque quando começa alguém a falar assim, não, eles são assim, e nós não somos, isso já é xenofobia. Porque nós também temos esse problema. E a gente acaba fechando os olhos para os nossos próprios problemas. Acho que é um tema muito delicado, mas acho que isso é um avanço da nossa sociedade aqui no Brasil. O rigor, não há tolerância com isso. E assim deve ser. Agora, pena de 6 meses para aquele imbecil lá que ficou mostrando a banana lá do Rio, não adianta nada. 6 meses de suspensão, né? Não pode nos jogos. E esse agora é a mesma coisa. Isso não adianta. Eu acho que se os argentinos quiserem mudar isso, tem que começar agora. Pega esse sujeito lá, vê o que ele fez e toma as medidas que a justiça permitir. Agora, infelizmente, aqui há essa flexibilidade que permitiu que o sujeito fosse embora. Ele tinha que ter ficado aqui preso, responder à justiça brasileira. E aí caberia, acho eu, como leigo, ao consulado argentino, disponibilizar um advogado para defender. Tudo bem, então um advogado aí, agora você se vira, irmão. Dá seu jeito. Agora, pagar a fiança e liberar, eu acho que tem influência aí, tem gente que se mexeu com toda certeza para tentar liberar esse sujeito. Não, tem duas coisas que o Mauro falou que me chamou a atenção. Essa hipótese que o Mauro levantou, né, de alguém ligado a torcedores uniformizados argentinos e tal, talvez terem pressionado politicamente os argentinos daqui para tentar libertar. Pena, é só ler o livro La Doce de Gustavo Gabria. Ele conta tudo. Quem são as Barras Bravas e o poder absurdo que elas têm. E aí, o embaixador argentino aqui no Brasil, que estava lá em Itaquera, quando houve lá aquele problema, é o Daniel Scioli, que foi candidato a presidente. É político. Ele foi candidato a presidente, perdeu para o Macri e tal. E foi depois, agora nomeado pelo Alberto Fernandes. Mas é alguém, digamos, sensível à pressão política. Porque esse é o ambiente dele. Né? Ele provavelmente vai sair daqui e vai ser candidato de novo. Logo. E
esse negócio de fato, da gente não poder resvalar na xenofobia, é verdade. E assim, já houve isso quando começou esse negócio de macaquitos e Copa. Lá no primeiro campeonato sul-americano, em 1916, esse negócio todo e tal. E foi, de fato, isso. Saíram lá charges, ilustrações e tal, em jornais argentinos na época, né? Enfim, o primeiro sul-americano foi lá. Mas aí. Era muito comum brasileiro reclamar de argentino em relação a isso e tal. E em 1921, só 5 anos depois, o Brasil tinha que jogar o campeonato sul-americano lá de novo. E o governo brasileiro, na figura do presidente Epitácio Pessoa, editou um decreto. Veja, foi assim, uma intervenção do Estado brasileiro proibindo a convocação de jogadores negros para servir a seleção brasileira no exterior. E é por isso que o Frederich não joga, que é o maior jogador do Brasil na época, não joga o Sul-Americano de 21. E, inclusive, se você pegar, por exemplo, autores do Rio de Janeiro, o Lima Barreto, né, tem livro, um monte de crônica que ele nem gostava de futebol. E um dos motivos pelos quais ele não gostava de futebol é porque ele achava que tinha violência demais e expunha o negro, que era um cara que ele achava que era, de fato, desfavorecido, tratado com preconceito. Agora, eu realmente concordo com o Mauro quando ele fala que racismo existe em todo lugar. Agora, eu acho que está tendo um exagero, sim, por parte dos argentinos. Porque, já teve no jogo do River aquele idiota jogando banana. Teve esse caso agora do Boca. Agora já teve no Estudiantes e Red Bull também. Caso de racismo. Aí a Conmebol tem que fazer alguma coisa. Então, porque as autoridades argentinas, inclusive. Não, as autoridades argentinas e a Conmebol. Se a Conmebol tomar atitudes, os argentinos vão ter que se mexer. Porque a Conmebol pode fazer o quê? Olha, é o seguinte, houve racismo no torcedor do Boca Juniors no estádio do Corinthians. Um jogo, sei lá, sem mando de campo, uma pena de $1 milhão, sabe? Uma pancada assim, para o cara sentir. O Grêmio não Boca não pode levar a torcida fora mais. E o detalhe, o Grêmio, quando foi eliminado naquele ato de racismo dos torcedores contra o Aranha, então o goleiro do Santos, né? É uma situação até que as pessoas foram presas e responderam à justiça. Esse cara foi embora. E mesmo assim o Grêmio foi punido. Então, já agora com o Brusque não aconteceu nada, né? Não perdeu ponto, não houve nada. E houve também a mesma coisa. Quer dizer, aqui no Brasil as coisas também não são muito regulares, Perdeu e recuperou. Perdeu e recuperou, exatamente. E ficou por isso mesmo. Aí o vídeo, a Conmebol deveria fazer alguma coisa. A Conmebol tem obrigação. Mas essas entidades só fazem coisa para inglês ver. Né? Eu falo sempre, aquelas criancinhas que entram com a bandeirinha da FIFA lá, fair play. Fair play nada. A FIFA tá preocupada com racism, né? Todo mundo tudo conversa fiada. Não, racismo, as criancinhas. Aí põe aqui no braço. Aí o que acontece? Aí você vê jogadores ingleses sendo ofendidos por racistas búlgaros, como já aconteceu, os negros da seleção da Inglaterra, várias situações. Já teve o caso do jogador negro de querer na Europa largar o jogo porque está sendo xingado, ofendido, e ficar enquanto cara. Peraí, você vai embora? Eu não vou jogar mais. Aconteceu lá em Portugal, não foi agora? Marega, depois isso, Marega, isso. Pois é. Então, assim, acontece lá que agora essas entidades FIFA, UEFA, Conmebol, não fazem nada. De verdade, não fazem. Não fazem nada. O Tyson, quando ele reagiu, ele chegou a levar cartão amarelo, não levou? Sim, na Ucrânia. Ele foi até expulso. Sim, isso. Foi, no Shakhtar. Ele reagiu, ele até chorou no jogo. Eu acho que ele levou até um cartão vermelho. Ele foi porque punido. Ele reclamou, ele realmente se manifestou e ele foi punido pela arbitragem. O brasileiro que se naturalizou russo, jogou na seleção da Rússia e jogou na seleção da Rússia, ele foi alvo de ataques. Ex-jogadores russos reclamaram da convocação dele, de um negro ser convocado. A gente tem aí o vídeo do torcedor do Estudiantes contra os torcedores do Red Bull Bragantino. Solta aí pra gente, Gui, por favor. Aí eles gritando macaco em espanhol. Então, tá virando uma rotina isso. Como o Mauro falou, a Conmebol tem que fazer alguma coisa. A Federação Argentina também eu acho que pode fazer alguma coisa. Porque, são 3 clubes argentinos, 11h51 da noite, break na Rádio Jovem Pan. E seguimos no YouTube com mais de 20 mil pessoas ainda com a gente aqui na live. Mas a CBF também poderia se mexer, os clubes brasileiros tinham que se mexer. Também não adianta esperar que eles façam, sabe? Já que eles não fazem, então que faça alguma coisa, pressione. É o que eu falei, eu faço a minha parte como jornalista. Hoje eu liguei para a polícia, publiquei, tuitei, escrevi 2 textos sobre isso. Todos os jornalistas argentinos que eu conheço têm contato, eu mandei o link para ele, falei, olha isso aqui. Os que me responderam, já falei, pois é, o que vocês podem fazer? Divulguem isso.
Divulguem, falem sobre isso nos seus programas de rádio, escrevam no jornal, do site que vocês trabalham, batam na tecla. Falei, vocês estão ficando todos com fome. Não, mas não somos todos racistas aqui. Alguns são sim, mas está parecendo que todos vocês são. Vocês têm que fazer alguma coisa, vocês são jornalistas. Vocês trabalham com informação e com opinião. Eu acho que é obrigação. Se fosse, eu estou tentando fazer a minha parte. Eu poderia me omitir. Mas eu acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa. Nas suas redes, como eu fiz, agora, falar. Você ainda falou que o jornalista eu acho que a CBF tem que fazer alguma coisa. Está acontecendo com relação a torcedores brasileiros em duas ocasiões. Torcedores que viajaram para torcer pelos seus times. No caso de Fortaleza, viajaram lá do norte do Brasil até Buenos Aires. É longe para caramba, para ser chamado de macaco. E ficar por isso mesmo, aí o idiota lá com a bananinha, aquele babaca, pega o quê? 6 meses sem ver o jogo do River Plate. Se bobear, ele bota aquele nariz postiço, aquele óculos falso lá e entra no estádio e vê o jogo ainda. 72 mil pessoas a cada jogo. E não, quem me garante que esse cara não vai dar vai entrar? Máscara aí. Exato. Aí um amigo compra ingresso pra ele. Quem me garante que esse elemento não vai entrar? E outros babacas rindo em volta também, rindo em volta também. Eram uns 10 ali rindo. Porque é uma sociedade que ainda tolera esse tipo de coisa. E isso eles têm que resolver. Mas aí é um problema da sociedade argentina. Quando isso esbarra nos outros países, esbarra aqui na gente, acho que também tem que haver uma reação. Os clubes deveriam fazer alguma coisa, a CBF. Não precisa ser o Corinthians que foi o alvo, o Bragantino, o Red Bull ou o Fortaleza. Os demais também. Mas aí cadê a união dos clubes para isso, né? Não consegue se unir para nada, sabe? Deveriam ter uma postura mais agressiva. Eu acho que a gente fica aqui mais indignado do que eles. Parece que não estão ligando. Você viu alguma manifestação? Muito pouco, é pouco. É muito pouco. É como foi o caso do Cássio outro dia, quando o Cássio foi ameaçado e discutiu sobre isso aqui. Quantos jogadores solidarizaram com o Cássio quando o sujeito falou e ameaçou a família dele? A classe não se defende. Não se defende. Então a gente que fica meio que pregando no deserto, falando desses absurdos.